dificuldade de viver a sua fé, seja na universidade ou no ensino médio? Então, muitas vezes é difícil porque esses ambientes são lugares que nós temos muitas tentações à nossa volta e de vários tipos. Então, é por isso também que no vídeo de hoje a gente vai estar vendo 5 dicas práticas de como viver a fé na universidade ou no ensino médio, sempre glorificando a Deus nos nossos estudos. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a Fé e Tulipas, é uma grande alegria ter você aqui. Para hoje a gente tá falando sobre como glorificar Deus nos estudos, na universidade, na faculdade, no ensino médio, seja qual contexto você estiver, mas que nós possamos viver a nossa fé de maneira fiel ao Senhor. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade e sempre ser notificada quando eu lançar vídeo novo. Porque esse daqui é um canal cristão que tem o foco de abençoar você a estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor, porque essa é a missão mais importante que nós temos. Mas então, vamos conversar um pouco sobre ensino médio, faculdade. Como cristãos, nós somos chamados a glorificarmos a Deus, seja onde a gente estiver. Olha só que interessante, por exemplo, que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 4:22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nessa época aqui, César não era só mais uma pessoa que tinha poder naquela época. Ele era uma pessoa que estava ativamente perseguindo cristãos e tentando impedir com que a mensagem de Cristo crescesse. Mas aqui a gente vê que tinham cristãos que estavam lá dentro, pessoas que, ou seja, que trabalhavam lá, pessoas que tinham se convertido, que estavam em postos de poder, e todas essas pessoas estavam servindo a Deus ali. E o apóstolo Paulo cumprimenta essas pessoas. Então é muito interessante a gente ver que, como crentes, nós devemos estar aonde Deus nos colocou. E aonde Ele nos colocou, a gente tem que estar testemunhando de Cristo, seja em contextos onde isso é perigoso, por exemplo, aqui na casa de César, ou então seja na universidade, seja uma universidade cristã ou não, ou seja no ensino médio, um ensino médio que às vezes tem muitas pessoas crentes perto de você, ou então às vezes que você seja a única pessoa cristã, mas seja qual for o contexto, nós somos chamados a glorificarmos a Deus. E é muito interessante a gente pensar, porque existem dois tipos de pessoas. Tem aquelas que são super empolgadas e que querem se posicionar e querem testemunhar de Cristo, mas também tem aquelas que às vezes ficam com medo e ficam um pouco mais acanhadas em relação a isso. Para esses dois tipos de pessoas conseguirem glorificar a Deus aonde eles estão, eles precisam de duas coisas essenciais. A primeira delas é leitura diária da palavra de Deus. Porque mesmo que às vezes você tenha todo o desejo do mundo de compartilhar o evangelho, mas se você não sabe o que a Bíblia diz e se você não está balizado nela, pode ser que às vezes alguém não queira ouvir e você fica desanimado, mas a questão é, no momento que você conhece a palavra de Deus e está balizada nela, desse jeito, essas coisas não vão poder te afetar. Isso não significa que você tem que saber a resposta para cada perguntinha que alguém possa trazer. Mas isso significa que você tem que saber que aqui você vai ter a verdade e que a Bíblia é a palavra de Deus infalível e inerrante e é completamente palavra de Deus. Então, no momento que você está firme nela e sempre buscando conhecer mais de Deus, desse jeito você vai conseguir alimentar sua vida espiritual para você estar forte, para então você poder ajudar outras pessoas. E a segunda coisa também é oração secreta. É preciso com que o cristão esteja sempre cultivando uma vida de oração. Porque sem a oração, aquilo que a gente lê não vai entrar no nosso coração, vai estar só na nossa mente. Então é tão importante a gente ter os dois, tanto a leitura bíblica como a oração, porque isso é a base para a gente conseguir glorificar Deus na nossa vida. Então tenha certeza de que mesmo que às vezes seja semana de provas e você esteja lotado de coisas para fazer, mesmo que essa seja a situação, escolha um horário que seja o seu momento de devocional para você estar lendo a Bíblia, meditando, orando sobre aquilo que você leu, para que você possa desenvolver um relacionamento com Cristo, para então você conseguir simplesmente mostrar isso para outras pessoas na sua vida pessoal. E uma vez que você tem isso, também agora a gente vai ver 5 dicas de coisas que são importantes para nós estarmos glorificando a Deus nesses contextos. E só dando uma contextualizada, tudo isso que a gente vai falar é tão importante porque no momento que nós somos salvos por Cristo, as nossas atitudes simplesmente fluem a partir daí.
mas nós somos chamados a também estarmos intencionalmente fazendo boas obras, ou seja, uma vez que nós fomos salvos, nós fazemos aquilo que simplesmente flui da nossa fé. E é interessante ver como que, por exemplo, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele diz que as outras pessoas vejam as nossas boas obras para que elas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, nós temos que ter certeza de estarmos servindo a Deus de uma maneira tão vívida e marcante nesses contextos que as outras pessoas vão ver e vão glorificar a Deus. Então, isso significa que mesmo na semana de provas, mesmo naquela aula chata, mesmo naquelas aulas que o professor ele explica tudo, menos a matéria, então, seja qual for o contexto, você é chamado a glorificar a Deus. E a primeira coisa que a gente vai estar falando é sobre ser diligente. Como crentes, nós somos chamados a sermos fiéis. Isso significa que tudo aquilo que Deus nos der no nosso caminho, tudo aquilo que Deus colocar para nós vamos cuidar de uma maneira diligente. Uma coisa que eu estava lendo num livro recentemente é: será que Deus ele é mais glorificado quando a gente é um estudante diligente ou quando a gente é um estudante preguiçoso? E a verdade é que Deus é mais glorificado quando nós somos diligentes. Nós devemos ver aquilo que Deus nos deu, sermos fiéis nisso, para o Senhor também estar nos abençoando. Lembra que o Senhor Jesus disse que aquele que é fiel sobre o pouco, sobre muito o Pai o colocará? Então, nós somos fiéis no pouco quando a gente tem alguma tarefa a fazer e nós a fazemos de maneira diligente que glorifica a Deus. Então, seja semana de provas ou seja o que for, busque fazer o melhor que você pode, para que desse jeito as pessoas em volta de você, sejam outros estudantes, seja o professor, para que eles possam saber que você é alguém que não somente fala da sua fé, mas que vive verdadeiramente a sua fé. Isso é tão importante porque quando a gente vê para ser diligente, não é para ser alguém na vida, ou para tirar boas notas, ou para conseguir uma bolsa de estudos ou coisa assim, não é nada disso. Quando a gente fala para ser diligente, não é necessariamente para conseguir essas recompensas instantâneas, apesar de que elas são boas e elas geralmente vêm como consequência de um trabalho bem feito. Mas a questão é que a gente vai buscar ser diligente porque é para isso que Cristo nos chamou. Uma vez eu estava lendo num livro uma coisa que eu achei muito interessante, que a autora fez uma colocação dizendo que nunca nenhuma mesa torta e nenhum parafuso mal encaixado saiu da carpintaria de Nazaré. Significando que o Senhor Jesus, tudo o que ele fez da melhor forma. E ele fez sem reclamar e de maneira diligente. Então, nós devemos ver o exemplo do Senhor Jesus para que desse jeito nós possamos estar vivendo como ele. E a segunda coisa que tem a ver com o que a gente falou no início: priorize a sua vida espiritual. Então é muito comum, às vezes a gente tem várias coisas para fazer, são muitas tarefas, ou então simplesmente a gente fica encantado com algumas das coisas da universidade, de ensino médio, e a gente acaba perdendo tempo de exercitar a nossa fé com as coisas espirituais. Mas a questão é, nós somos chamadas a priorizarmos aquilo que Deus colocou para nós. E isso significa que você vai escolher um momento específico, o melhor momento do seu dia, para que você possa estar lendo a Bíblia e orando e meditando nela. E desse jeito você vai estar priorizando o seu relacionamento com Cristo acima dos seus estudos e acima dos seus relacionamentos com colegas e professores, para que Cristo seja o primeiro, porque Ele é o amigo mais fiel que nós temos. E também é importante saber, o Senhor Deus, ele nos instruiu a estarmos santificando o dia que ele estabeleceu. E nesse dia nós somos chamados a termos o descanso, ou seja, é o dia que a gente descansa do nosso trabalho do dia a dia para a gente estar focando e se lembrando do Senhor. Isso é tão importante, se às vezes você tem dúvidas em relação a isso, vou colocar o link aqui embaixo de um livrinho que explica bem sobre essa questão. Mas é importante a gente lembrar. Lembra que o povo de Israel, o Senhor dizia para eles colherem o maná dobrado para que no dia do Senhor eles pudessem descansar porque o maná iria durar? Então, nós somos chamados a, durante a semana, trabalharmos duro com os nossos estudos. Mas no domingo, no dia do Senhor, nós somos chamados a descansarmos. Então, pega todas as suas tarefas e faça nos outros dias. Planeje a sua semana de uma forma com que o domingo esteja livre para você estar adorando e cultuando ao Senhor e que nada tire a sua mente disso, porque o Senhor, ele estabeleceu esse dia para o nosso bem e para a gente glorificar Ele também. Então é muito importante a gente ter as nossas prioridades na ordem certa. Primeiro, Cristo. Depois, o trabalho dado por Cristo. Terceiro, ore por contentamento. É muito comum no ensino médio a gente sempre ouvir alguém dizendo: nossa, mas por que eu tenho que estudar isso? Eu nunca vou usar física na minha vida. A não ser que, óbvio, você faça física na faculdade. Mas, então,
como é que a gente lida com isso? Toda hora a gente vê uma matéria e se às vezes você é uma pessoa de exatas, pode ser que você pensa pra que eu vou usar humanas na minha vida. Se você é uma pessoa de humanas, talvez você pense pra que eu vou usar exatas. Então é comum às vezes a gente ter esse sentimento de reclamação dentro da gente, dependendo da matéria que a gente estiver vendo. Isso no ensino médio é muito comum e também na faculdade, muitas vezes, pode ser que tenham matérias que você não gosta, matérias que você não vê o sentido de ter na sua grade. Mas a questão é que, mesmo tendo sentido, ou às vezes não tendo sentido nenhum, nós somos chamados a sermos contentes aonde o Senhor nos colocou. Então, ore por contentamento, porque é um presente que o Senhor dá. Muitas vezes a gente fica pensando, mas quando eu estiver no meu emprego, aí sim eu vou conseguir ter contentamento. Quando eu já estiver na faculdade, eu vou ter contentamento. Quando eu já estiver fazendo estagiando, quando eu estiver no mestrado, quando eu estiver no doutorado. E às vezes a gente fica pensando longe assim e sempre colocando que pra frente eu vou ser contente. Mas a questão é que se a gente não for contente hoje, a gente não vai ser contente quando esses momentos chegarem. Porque o contentamento não é uma coisa das situações que estão à nossa volta, mas é uma coisa do nosso coração. Se o nosso coração está contente no pouco, ele vai estar contente no muito. Mas se ele está descontente no pouco, ele vai estar descontente no muito. Então é muito importante, como crentes, estarmos sempre orando e exercitando o contentamento. Quarta dica: estude a visão de mundo por trás de cada matéria. Eu sei que isso pode parecer difícil, cansativo e às vezes parece que estamos indo longe demais se a gente fizer esse tipo de coisa. Mas isso é algo que vai te ensinar a juntar A e B. Por exemplo, no ensino médio você deve ter aprendido que a Revolução Francesa foi um momento de libertação e que salvou várias pessoas e que aquilo dali foi um momento de que realmente entrou uma verdadeira democracia na França. Mas acontece que se você for estudar a visão de mundo, o que estava por trás não era uma mentalidade de pessoas simplesmente querendo uma justiça. Na verdade, eram pessoas querendo vingança com as próprias mãos e de pessoas que estavam com uma mentalidade quase completamente ateísta. Então, no momento que a gente olha o por trás daquelas matérias que nós estamos sendo ensinados, desse jeito a gente vai conseguir fazer a conexão daquilo que nós estamos estudando e nos prepararmos para a gente entender melhor como ter uma resposta cristã em vista disso. Então sempre busca estudar e ver algumas coisinhas que você pensa, será que isso daqui está de acordo com a Bíblia? Ou não. Se às vezes você está estudando alguma matéria e você está meio na dúvida se aquilo dali pode ser danoso à sua fé ou não, se aquilo dali tem alguma visão de mundo por trás que pode ser danosa a você, busca alguém que seja maduro, talvez alguém que fez o seu curso e que seja cristão e que vai poder te dar algumas dicas em relação a isso. Às vezes pegar alguns livros que possam te ajudar, conversar com seu pastor, com os líderes da sua igreja, para que desse jeito essas pessoas possam estar te ajudando a saber identificar as coisas por trás das matérias. E a nossa quinta dica é: busque referências cristãs que fizeram o seu curso. Então, geralmente ensino médio foi obrigatório para todo mundo, então busque pessoas crentes que tiveram um bom testemunho no ensino médio para que elas possam te orientar. E quando você estiver na faculdade, você pode buscar pessoas crentes que estejam mais na frente do seu curso, em semestres mais avançados, ou então, às vezes, procurar associações que existem de pessoas cristãs da sua área para que você possa estar aprendendo com elas. É muito importante porque isso dá um alívio, dá um ânimo, o testemunho delas nos inspira e é sempre bom a gente saber. O Senhor, Ele coloca pioneiros na nossa frente, pessoas que vão desbravar para que a gente possa estar seguindo os passos deles e aprendendo com o que eles fizeram de certo e também aprendendo com o que eles fizeram de errado para que a gente não caia no mesmo erro. Então é muito importante você estar buscando pessoas crentes que fizeram seu curso para você estar aprendendo junto com elas. E também esteja aberta para as pessoas que vão vir depois de você. Você pode ser uma mentora, uma discipuladora de pessoas que estão no comecinho, no primeiro semestre ou que ainda estão no ensino médio, para que elas possam aprender com você e que a jornada delas seja um pouco mais fácil do que a sua foi. Então, como igreja, como povo de Cristo, nós vivemos para ajudar um ao outro. Então esteja firme e busque pessoas que vieram antes de você e busque ajudar as pessoas que vão vir depois de você. Então, nós somos chamadas a estarmos vivendo e servindo a Cristo, seja onde for que a gente estiver. Então, quer seja um campus na Babilônia ou quer seja um campus em Jerusalém, que você possa estar buscando ser diligente, servindo a Deus, colocando a sua vida espiritual como prioridade, também servindo ao Senhor, estudando as matérias e também buscando referências cristãs. E desse jeito você vai estar podendo crescer e abençoar outras pessoas para que desse jeito eles vejam Cristo brilhando através do seu testemunho como estudante. Então, sirva ao Rei Jesus, porque desse jeito você vai estar expandindo o reino dele. E outras pessoas vão ver o que você faz e vão glorificar a Deus.
Então, eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida e a nossa pergunta do dia vai ser: qual curso você faz ou quer fazer? Comenta aqui embaixo pra gente estar vendo e aprendendo com referências cristãs entre nós. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E a gente se vê na semana que vem.